Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade então com o nosso curso. Na última aula nós vimos o processo de declaração de variáveis, definição de tipos de dados e também vimos como apresentar estes dados na tela, por meio do console ali, que é a nossa interface. Nós também conhecemos um pouquinho sobre a diferença entre variáveis e constante. Bacana. Então para hoje o que nós vamos ver? Nós vamos trabalhar um pouquinho com a nomeação de variáveis. Então, para isso, eu vou iniciar criando um novo projeto. Como que eu realizo isso? Venho aqui em cima da solução Curso C#, clico com o botão direito, vou na opção Adicionar Novo Projeto. Seleciono um tipo de projeto, aplicativo do console do .NET Framework, clico em Próximo. E aqui eu posso colocar o seguinte nome do projeto: Nomeando Variáveis. Com isso, pessoal, então nós vamos ver algumas regras, algumas boas práticas de nomes para variáveis. Então, por exemplo, digamos que eu tenha que criar uma variável para armazenar a idade de um aluno. Geralmente, eu vou descrever esta variável como idade aluno, certo? Eu vou ser o mais específico possível. Eu vou dar contexto a essa variável, vou dar significado. Por quê? Porque se eu definisse esta variável, idade aluno, que vai guardar a idade de um aluno para Chimbinha, vamos colocar aqui Chimbinha 2015, fica um pouco fora de contexto, concordam comigo? Então, eu vou guardar uma idade de um aluno, mas eu vou criar uma variável nomeando ela como Chimbinha 2015. Não faz sentido, certo? Então, a gente sempre vai trabalhar com os nomes mais específicos ao contexto ao qual a gente quer armazenar o valor. Então, por exemplo, quero guardar a idade de um aluno, vou escrever um nome sugestivo, idade aluno, correto? Outro detalhe importante é que uma variável ela não pode iniciar com número, tá? Então, não pode iniciar com um número. Como assim, professor? Digamos que eu tenha que armazenar a nota de um aluno, e aí eu vou definir o tipo de dado, tipo double, e em seguida eu vou dizer assim, primeira nota. Opa, isso não pode, tá? Eu não posso nomear uma variável inicializando com número, certo? Iniciando com número. Mas eu posso colocar o número ao final, por exemplo, nota 1. Sem problema nenhum vai funcionar a minha nomeação, correto? Então, mais uma regrinha, não podemos iniciar com número. Outro detalhe, nós não podemos utilizar caracteres especiais. Como assim? Então eu tenho uma variável, vou colocar aqui uma variável string, chamada nome do aluno. Olha só, nome do aluno. Para esta variável eu utilizei o caractere especial o e-comercial e também um arroba. Também não é permitido, tá? Eu não posso utilizar caracteres especiais para nome de variáveis. Professor, mas então eu gostaria de utilizar o hífen. Também não posso. Não pode utilizar hífen, ok? Não são permitidos. Novamente, vou colocar assim, nome da escola. Opa, aqui veio um texto maior, Veio uma classe. Então, nome da escola. Nome da escola. Coloquei o nome da variável com hífen. C# também disse que eu não posso nomear minha variável dessa forma. Então, também não é permitido. Vamos ver mais um impedimento. Variáveis não podem ter espaços, tá? Não pode ter espaços. Então, olha só. Vou colocar assim, nome da cidade.
Coloquei nome, espaço da, espaço cidade. O C# também não me permite que eu nomeie variáveis desta maneira. Tá? Então, essas aqui são algumas regras, né, que me impedem de nomear variáveis. Não posso nomear variáveis dessa maneira. Bacana. Outro detalhe importante é que a gente não pode também, não pode utilizar palavras-chave. Palavras-chave ou reservadas são palavras que são apenas da linguagem de programação, são utilizadas apenas pela linguagem de programação, apenas pelo C#. Por exemplo, notem que aqui em cima eu tenho uma palavrinha chamada void. E eu vou tentar declarar uma variável chamada void. Olha só, string void. E aí o C# também não vai me deixar declarar essa variável. Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, esta palavra já está sendo utilizada no meu contexto, na minha linguagem, ela é minha. Tá? Então eu não posso declarar uma variável com o mesmo nome de uma palavra-chave reservada do C#. Eu poderia fazer uma alteração, poderia colocar assim, ó, void. Opa, agora eu consigo. Por quê? Porque void com E no final é diferente, né, da palavra-chave void com D mudo, correto? Então essas daqui são algumas regrinhas básicas, tá, para nomeação de variáveis. Correto? Outro detalhe importante são as convenções. Convenções. Convenções nada mais são que acordos. Então, são feitos, né, acordos para que sejam utilizadas determinadas regras na programação. Uma convenção bastante utilizada na programação é a convenção camel case. O que isso significa? Deixa eu colocar o C aqui minúsculo para ficar correto. Significa que eu vou fazer a declaração de uma variável e eu tenho, por exemplo, duas palavras, como é o caso do nome aluno, certo? Percebam que eu escrevi a primeira palavra toda em minúsculo e a segunda palavra com apenas a primeira letra em maiúsculo, certo? Então, esse é o padrão camel case. Primeira palavra toda minúscula e a segunda palavra, né, ou as demais, sempre vai levar a primeira letra em maiúsculo. Outro exemplo, por exemplo, nome da cidade. Olha só, nome, tudo minúsculo, da já é outra palavra, então D ficou maiúsculo, cidade já é outra palavra, permaneceu com C maiúsculo também, certo? Então fiz adotei, né, apliquei essa convenção chamada camel case. Isso, pessoal, melhora a legibilidade do código. Por quê? Porque todos os desenvolvedores irão utilizar este padrão, certo? Então vai melhorar a legibilidade do nosso código. Se não, cada um faz da maneira que quer, né? Então poderia fazer assim, ó, nome da cidade. Aí outra pessoa poderia escrever assim, nome da cidade. Então cada um adotaria uma convenção, né? Então a gente foge do padrão. Então, para todo mundo permanecer, né, ficar igual, nós vamos adotar esta padronização camel case para a declaração, né, dos nomes aqui das variáveis. Okay? Também temos um outro padrão chamado Pascal case. O Pascal case ele muda um pouquinho. Ele começa com a primeira letra da primeira palavra em maiúsculo e a segunda também. Da segunda palavra, a primeira letra maiúscula também. E onde é utilizado, professor? Notem aqui em cima no nosso código. Ó. Nós temos aqui o nosso método main, iniciando com a letra maiúscula. Ele adota esse padrão Pascal case. E nós também teremos, né, aqui nas classes essa convenção. E olha só o namespace. Namespace também já adota o Pascal case. Então ele inicia com a primeira palavra e a primeira letra em maiúsculo. E a segunda palavra também com a primeira letra em maiúsculo. Correto? Então, essas aqui são algumas regrinhas para vocês lembrarem e as convenções, né, que nós utilizamos. E um último detalhe,
Lembrando que o C# é case sensitive. O que isso significa? Case sensitive significa que ele sabe diferenciar o que é maiúsculo e o que é minúsculo, tá? Então, olha só, por exemplo, se eu escrevo o tipo de dado string desta forma, ele me consertou aqui para mim, deixa eu fazer aqui, ó, string, beleza. Se eu escrevo dessa forma, ele não consegue entender como um comando correto, tá? Então, a gente tem que escrever os comandos como de fato eles são. String, toda palavra com letra minúscula. Outro exemplo, console.writeLine, que é o nosso comando de escrita na tela. Se eu colocar o console aqui, ó, o C do console com letra minúscula, ele já vai me gerar um erro, ó. Ele já não vai mais entender. Então ele é case sensitive, tá? Ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas, ok? Tomem cuidado com esse detalhe. Escrevam os comandos corretos como de fato eles são, respeitando, né, a sua sintaxe. Ok? Finalizamos por hoje essa aula. Na próxima nós veremos então os comandos de entrada e saída e posteriormente as apresentações, né, como que nós apresentamos os